Olá a todos, meu nome é Milena, mestrando em odontopediatria, e hoje vou falar para vocês um pouquinho do flúor, que é o tema da minha aula. Voltando um pouquinho na história, na verdade tem uma curiosidade interessante, no final do século XIX, houve então a popularização da cana-de-açúcar em todo o mundo ocidental. No início do século XX, como consequência dessa popularização e dessa grande ingestão dessa cana-de-açúcar, a cárie se tornou um problema de saúde pública na maior parte do planeta. Obviamente, estamos falando de uma época que não tínhamos água fluoretada, não tínhamos orientação quanto à higiene oral, pasta fluoretada, nada disso. Então, a cárie se tornou um problema em consequência deste feito. Já na metade do século XX, o flúor foi incorporado à odontologia. Por quê? Constatou-se uma redução da prevalência da cárie pelo efeito da ingestão da água fluoretada. Vou falar um pouquinho mais à frente dessa fluoretação das águas de abastecimento. A partir dos anos 80, o foco então desviou-se para um outro meio de usar o fluoreto, em termos coletivos, nesse caso, que foi a escovação dental com a pasta fluoretada. Mais à frente também vou falar um pouquinho sobre isso. A fluoretação das águas. A adição de flúor nas águas de abastecimento iniciou com um estudo lá nos Estados Unidos em 1945. Já que no Brasil, a primeira vez que foi dito sobre fluoretação das águas de abastecimento foi num congresso feito em Belo Horizonte em 1952. Foi a primeira vez a primeira menção que você tem notícia, na verdade, que foi dito sobre a possibilidade de fluoretar as águas de abastecimento. Em Baixo Guandu, aqui no meu estado, inclusive, é uma cidade muito próxima aqui da minha cidade, foi a primeira cidade brasileira a ter as suas águas de abastecimento público fluoretada. Isso aconteceu em 53, em outubro de 53. Aqui a gente tem uma tabela que mostra uma porcentagem da redução de cárie em algumas cidades que, posterior a Baixo Guandu, também aderiram à fluoretação dessas águas, Baixo Guandu, Curitiba e Campinas na sequência, né? Então, a gente pode ver uma redução significativa do número de cárie em escolares de 7 a 12 anos, né? De 53 a 63, percebe-se uma redução interessante aqui em Baixo Guandu, por exemplo, e nas outras cidades também, por conta da fluoretação das águas de abastecimento dessas cidades. Somente a partir de 74, a fluoretação das águas passa a ser obrigatória no Brasil. Foi estabelecida por uma lei, regulamentada por um decreto, tudo certinho, e ainda regulamentaram também o teor desse flúor, do flúor dessas águas, que atualmente é 0,7 ppm ou 0,7 miligramas de flúor por litro de água, que é a mesma coisa, né? Falando um pouquinho do mecanismo de ação desse fluoreto, é o processo de desmineralização e remineralização, conhecido então pelo processo de desre, que acontece o tempo inteiro na nossa cavidade oral. Vou explicar um pouquinho dessa figura. Aqui temos, então, dente, biofilme e açúcar. Vou explicar o mecanismo desse desre, que acontece o tempo inteiro na nossa boca, como eu já disse. Quando, então, o biofilme dental é exposto a açúcares fermentáveis, ocorre, então, a produção de ácidos. Por conta dessa produção de ácidos, acontece, neste momento, a queda do pH do fluido deste biofilme. Normalmente, o que acontece? A concentração de íons cálcio e íons flúor, né, na cavidade, ela é alta, suficiente para quê? Para que esse dente não se dissolva, perdendo, então, os minerais. Ou seja,
Então, nesse caso, favorece a remineralização o fato desses íons estarem presentes na cavidade. Desse jeito, nada vai acontecer com a dentina. Se o pH não for menor que 6,5, nada vai acontecer com o esmalte se o pH não for menor que 5,5. Só que toda vez que o açúcar da dieta é ingerido, ocorre ciclagens de desmineralização, que é esse fato que eu acabei de falar, por conta dessa queda desse pH. Mas aí logo depois esse pH sobe e volta ao normal e esses minerais são repostos. Só que não, nessa ocasião acontece várias vezes e esses minerais não conseguem ser, não consegue ter a reposição desses minerais 100%, né? Então que ali sempre há uma perda considerável desses minerais. Por isso, a importância, então, da escovação dental com pasta fluoretada. Idealmente seria, se fosse todas as vezes que a gente ingerisse algum alimento, enfim, mas não é possível. Mas, então, é interessante que a gente oriente esse pai, que não dessa forma tão técnica, né, obviamente, mas que é interessante a gente sempre, ele sempre escovar o dente dessa criança, manter a dieta dessa criança mínimo de açúcar possível, porque de qualquer forma isso vai acontecer na nossa boca, na boca da criança. Isso não tem como não acontecer. Vai sempre acontecer essas ciclagens de desmineralização e remineralização na nossa cavidade oral. É claro que a gente está falando aqui sobre esse mecanismo acontece várias vezes ao dia na boca, como eu disse, né? E o fato de acontecer isso todas essas vezes, N vezes ao dia, gerará, então, o desenvolvimento ou até mesmo a progressão da lesão cariosa. Aqui eu ilustrei com uma foto em que a criança tem várias lesões de mancha branca, e que a importância da gente orientar esse pai quanto essa questão, que é a escovação com a pasta fluoretada, e a diminuição de açúcares durante o dia. A nossa orientação principal vai ser quanto ao controle da dieta, a escovação com pasta fluoretada e a visita regular ao dentista. Bom, falei já sobre a importância da escovação, né, com pasta fluoretada, mas é muito importante a gente ressaltar aqui, o fluoreto ele é muito eficaz para reduzir esse processo de desre, na verdade, ativar, reduzir o des e ativar o re. Só que o fluoreto, é importante a gente falar que o fluoreto ele não impede que as bactérias se aderem à superfície dental. Essa condição seria suficiente, não seria suficiente, né? Porque isso vai acontecer, né? Vai acontecer que as bactérias vão se aderir à superfície dental. Isso é impossível não acontecer. É importante a gente ressaltar também que o fato de ingerir o flúor não vai tornar a estrutura dentária mais resistente a esses ácidos, sendo necessária a presença constante de flúor na cavidade oral, que não é uma realidade, né? Não existe ficar 100% do tempo com uma quantidade de flúor na cavidade oral. O fluoreto também não impede que as bactérias do biofilme transformem açúcar em ácido, porque seria necessário manter o fluido desse biofilme numa concentração constante de 10 ppm de flúor, e isso não é conseguido com nenhum meio de utilização de flúor disponível, ou seja, vai acontecer, vai haver sim essa transformação do açúcar em ácido. A questão é a quantidade, a constância da escovação, que isso vai mudar o final dessa história. Falando um pouquinho da classificação para os meios, para o meio de uso do fluoreto. Temos aqui o meio comunitário, o meio individual e o profissional. Isso. Desculpa. O comunitário, a gente está falando então da fluoretação das águas do sal de cozinha. É como a gente consegue mais facilmente a ingestão desse flúor. Individual, dentifrícios fluoretados, enxaguantes bucais,
E o meio profissional, estamos falando do géis fluoretado, dos verniz fluoretados, materiais restauradores que liberam flúor. Falando um pouquinho dos meios comunitários do uso do fluoreto. Temos, então, a fluoretação das águas, que toda vez que é bebida, que essa água é bebida, há um aumento momentâneo da quantidade de flúor nos fluidos bucais. Já o sal de cozinha, os alimentos cozidos com sal fluoretado são mastigados e ingeridos, também há uma quantidade de flúor no fluido dessa cavidade oral. Uma observação interessante que eu tirei até do livro da professora Maria Salete, que o alimento preparado com sal fluoretado na concentração ótima de 200 miligramas de flúor por quilo tem a concentração de flúor até 4 vezes maior do que a preparada com água fluoretada a 0,7 ppm. Logo, a gente entende que a concentração do fluoreto encontrada na saliva é proporcionalmente maior quando é mastigado esse alimento com flúor do que comparado quando você bebe uma água fluoretada. Achei essa questão bem interessante. Falando um pouquinho dos mecanismos de ação individual do uso de fluoreto, estamos falando então do dentifrício fluoretado. Por quê? Durante a escovação, o biofilme é removido ou então desorganizado pelo ato da escovação e o ambiente oral então é enriquecido com flúor nesse momento. É claro que a gente tem que ficar muito atento, porque é um fator de risco de fluorose quando a criança é muito pequena e ela não consegue cuspir. Sempre supervisionar a escovação de uma criança. Concentração desses fluoretos, desses dentifrícios fluoretados, né? Recomenda-se, então, que a concentração seja de 1.000 a 1.500 ppm de flúor. Não temos evidência científica sobre o dentifrício com baixa concentração de flúor, no caso, os dentifrícios com 500 ppm de flúor. Na verdade, até acho que, não sei se vocês fabricam mais dentifrícios com essa quantidade de flúor. Eu até recentemente fui atrás para comprar uma pasta de dente com essa quantidade de flúor, até mesmo para orientar aos pais no consultório que aquela quantidade não deve ser comprada. Eu até não achei, tive uma dificuldade grande em achar. Logo, então, esses dentifrícios que não têm uma evidência científica da eficácia, eles não são recomendados, os menores, com baixa concentração, no caso de 500 ppm de flúor. A quantidade dessa pasta na escova da criança. Temos, então, que a criança, a partir de 4 anos, podemos utilizar uma quantidade de tamanho de uma ervilha, como mostra a figura A criança de 0 a 3, 1 grão de arroz. É interessante também a gente falar com esse pai, orientar esse pai, que essa pasta de dente deve ser inserido entre as cerdas. Por que entre as cerdas? Se a gente colocar a pasta sobre as cerdas, corre o risco, então, dessa criança chupar essa pasta, né, vai engolir, vai ingerir essa pasta, e a tendência do pai vai ser colocar um pouco mais de pasta e vai ter passado, então, a quantidade ideal para aquela criança. A quantidade, ainda falando da quantidade, não deve ser aplicada no sentido longitudinal por conta do excesso dessa pasta aqui, né? Claramente a gente vê. Usar, então, a técnica transversal, que aí a gente consegue colocar uma quantidade pequena, lembrando, né, colocar sempre entre as cerdas, não igual essa foto aqui, mas colocar entre as cerdas para evitar que essa criança engula, né, chupa essa pasta, engula. E temos, então, evidência científica, no mínimo, de 2 escovações diárias para o melhor efeito terapêutico. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Uma orientação interessante também, começar sempre a escovação pela superfície oclusal superior, com a finalidade de gerar espuma e garantir mais a utilização desse produto. Contraindicado iniciar pela oclusal inferior. Para quem já escovou o dente de uma criança, sabe que a primeira coisa que eles vão fazer é fechar a boca e engolir essa pasta. Então, sempre então iniciar pela superfície oclusal é uma orientação interessante também. A ação desse dentifrício.
O flúor salivar, disponibilizado por essa pasta, repõe os minerais perdidos pela cárie, biofilme mais açúcar daquele processo que eu expliquei inicialmente, o processo de desrego. Há também uma formação de fluoreto de cálcio, que, embora seja uma quantidade pequena, pode ter algum benefício, considerado, então, a frequência dessa escovação. E o flúor presente no fluido desse biofilme é capaz de interferir no processo de desenvolvimento, reduzindo o desenvolvimento da cárie, reduzindo o e ativando o toda vez no período em que o pH estiver acima do crítico, como já disse, esmalte 5,5 e dentina 6,5. Falando ainda dos efeitos desse fluoreto contra a cárie, ativa a remineralização de pequenas lesões cariosas e impede a desmineralização ocorrida durante o dia por conta da exposição a açúcar. Falando aqui dessa ativação da remineralização de pequenas lesões, a gente tem bastante excelência em alguns casos em que as crianças, em que chega um paciente com uma lesão de mancha branca, em que a gente orienta esse pai quanto à utilização, a escovação com pasta fluoretada e a constância dessa escovação, né? E já tive pacientes em que, né, a gente fez uma intervenção no consultório com verniz fluoretado, mas a gente sabe que a gente faz no consultório 1% e a criança e o pai tem que fazer, os pais têm que fazer em casa os 99% para a gente ter sucesso no tratamento. Então, de ter vários pacientes de voltar ao consultório com a lesão de mancha branca, sem lesão de mancha branca, por conta da remineralização dessas lesões cariosas iniciais, pelo fato de ter sido orientado quanto à escovação, a frequência da escovação e a diminuição do açúcar dessa criança, diminuição da dieta cariogênica dessa criança. Bom, a escovação dental antes de dormir, ela é relevante porque o efeito terapêutico remineralizante é potencializado pela redução do fluxo salivar durante o sono. Sabemos, então, que quando a gente dorme, há uma diminuição do fluxo salivar. E o efeito terapêutico desse flúor, ele é bom quando existe essa diminuição do fluxo salivar, né? Então, durante a noite, há estudos que mostram que a escovação durante a noite tem um efeito terapêutico muito mais interessante. Essa plausibilidade foi comprovada in situ, que a escovação antes de dormir melhora cerca de 30% do efeito anticárie do fluoreto do dentifrício no esmalte e dentina quando comparado à escovação matinal. Achei extremamente interessante esse dado também, tirado também do livro da professora Maria Salete. Mecanismos de ação dos meios profissionais do uso de fluoreto. Temos, então, os nossos conhecidos flúor em gel, o flúor em espuma, o nosso verniz fluoretado e os nossos materiais que liberam flúor. O flúor em gel aumenta a concentração de flúor na cavidade no momento da aplicação. A mesma coisa o gel, o flúor em espuma, tem demonstrado demonstrado eficiência em alguns estudos controlados. E os verniz fluoretados são os nossos queridinhos, né? Tem alta concentração de fluoreto. E os materiais que liberam flúor, né, formam um reservatório de flúor na cavidade. A indicação de meios de aplicação profissional do fluoreto. Bom, o uso desses fluoretos pelo profissional tem que ter uma indicação da situação clínica, né? Em que momento que a gente deve utilizar esse fluoreto nesse paciente? Para o controle da doença cárie, quando não está sendo conseguido com o uso de dentifrício só em casa. Um paciente com alto risco de desenvolver essa cárie, obviamente, devidamente detectado no exame clínico, e pacientes já diagnosticados por apresentarem alta atividade conduta pela doença cárie. Temos aqui uma tabela tirada também do livro da professora Maria Salete, falando da evidência científica para recomendação desse fluoreto. Um paciente com baixo risco, moderado e alto. O de baixo risco não receberia, então, nenhum benefício com a aplicação do flúor
da aplicação tópica do flúor como pelo profissional, porque o paciente tem baixo risco, não tem uma condição cariosa ali na cavidade oral. O moderado, a aplicação de verniz fluoretado de 6 em 6 meses, e o alto risco, uma aplicação que pode variar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Então, a revisão mostra a eficiência de cada um deles. Falando especificamente de cada um dos tipos, né, de flúor que a gente utiliza no consultório, temos então o flúor gel neutro porque ele tem, o pH dele é 6,8 e ele tem uma quantidade de 9.000 ppm de flúor. É um produto com baixo pH, maior aquisição de fluoreto pelo esmalte, maior formação de produto de reação na superfície dentária. O flúor acidulado, ele, né, tem esse nome acidulado porque nele há uma adição de ácido fosfórico a 0,1 mol, por isso o pH dele fica mais baixo, o pH gira em torno de 3 a 4. Tem uma quantidade alta de flúor, cerca de 12.000 ppm de flúor. A condição que a gente não deve utilizar esse flúor gel quando a gente acaba de fazer uma restauração no paciente, porque ele pode afetar, por conta da sua acidez, a superfície das restaurações de resina composta e de cimento enômero de vidro. É um produto que tem baixo pH, também tem maior aquisição de fluoreto pelo esmalte e também mostra maior formação de produtos de reação da superfície dentária. A sequência da aplicação de flúor em gel sem moldeiras. Lembrando que em crianças de pouca idade é necessário trabalhar com um dispositivo que permita que ela abra a boca, né? Os famosos abridores de boca de silicone que a gente usa tanto. Um pouquinho da sequência. Primeiro, profilaxia profissional, utilizando a pasta profilática. Lavar com a seringa tríplice, remover bem os resíduos da pasta, utilizar sempre o sugador, realizar ligeira secagem da superfície dentária, realizar o isolamento relativo com o rolete de algodão ou com o gaze. O gel flúor deve ser colocado no pote DAP em contato com a superfície dentária, no mínimo 1 minuto, aplicado com um cotonete. A quantidade recomendada. A gente está falando, então, de uma criança com dentição decídua completa, a gente pode utilizar até 2,5 gramas. Crianças com dentição decídua incompleta, menor, uma quantidade menor do que 2,5 gramas. Nossa, Milena, mas como a gente vai saber o que é 2,5 gramas? Fácil. Olha o desenho aí, a figura que eu coloquei para demonstrar. O pote DAP, os dois lados. O lado maior tem 5 gramas e o lado menor tem 2,5 gramas. Então, a gente pode já se basear que uma criança com dentição completa, decídua, a gente pode colocar uma quantidade certinha no pote DAP no lado menor, que ali tem 2,5 gramas. E lembrando que a criança com a dentição incompleta, uma quantidade menor do que aquela que o pote DAP mostra, o lado menor do pote DAP. A sequência da utilização do gel com as moldeiras. Não recomendado para crianças menores de 5 anos. Lembrando, o passo 1 e 3 do slide anterior devem ser mantidas. A partir do passo 4, vamos selecionar a moldeira de acordo com o tamanho da boca dessa criança, colocar o gel na moldeira, a dentição decídua completa, de 4 a 5 gramas nas moldeiras, superior e inferior, tá? Juntando as duas. Ou seja, o compartimento maior do pote DAP. Lá tem 5 gramas, então a gente consegue colocar aquela quantidade no pote DAP e espalhar na moldeira, na parte inferior e na parte superior, cerca de 5 gramas. Introduzir a moldeira, manter sempre o sugador para evitar que essa criança engula o excesso de flúor. O passo 7, retirar a moldeira e o excesso do gel com uma gaze. O flúor em espuma. Existe uma apresentação só diferente, né? Porque ela é bem semelhante, a sua composição é muito semelhante ao flúor gel, só que a sua apresentação é em espuma. A diferença está na apresentação e aplicação, que tem que ser sempre na moldeira, não pode ser como
o flúor gel quando a gente não utiliza a moldeira e passa com cotonete, não. O flúor em espuma sempre tem que ser na moldeira. Aplicação, né, a figura que mostra, aplicando o gel, o flúor, espuma na moldeira e logo após inserir na boca da criança. Recomendação e cuidado. Dá preferência sempre ao gel, ao flúor gel com características tixotrópicas. Aplicação, utilização de moldeira sempre em crianças maiores de 5 anos. Aplicação utilizando pincel ou cotonete, crianças menores que 5 anos. E recomenda-se não aplicar o flúor em gel em paciente em jejum. Por quê? Quando a ingestão desse flúor por esse paciente, o estômago absorve totalmente esse flúor, podendo causar irritabilidade na mucosa gástrica, ardência, náusea, vômito. Os vernizes fluoretados, nossos queridinhos aí no consultório, são vernizes que são produtos que têm uma quantidade grande de flúor na sua composição, cerca de 22.000 ppm de flúor. Eles são mais seguros do que todos os métodos profissionais, aderem às superfícies dentárias muito melhor do que os outros, né? Prolongam o seu tempo de contato com o dente e atuam como reservatório de flúor pela dissolução lenta na cavidade oral. Forma cloreto de cálcio no dente, a reação imediata do flúor solvente com o dente, a reação lenta de dissolução das partículas insolúveis do flúor pela saliva, que isso é muito maravilhoso. A sequência da sua aplicação. 1 e 4 do slide 28 devem ser mantidas. A partir do 5, cobrir todas as superfícies dentárias com verniz, aplicando o pincel descartável ou com o microbrush, pode ser. Orientar a criança para que feche a boca, porque o contato com a saliva aumenta a aderência desse produto, por isso ele é tão maravilhoso. Nosso desafio diário é controlar a salivação de uma criança para fazer os procedimentos. E quando a gente tem um material em que o contato com a saliva aumenta a aderência, isso, né, para glorificar de pé, isso é maravilhoso. E o último passo é retirar o isolamento. Recomendação e cuidado, frequência de 6 em 6 meses, ou de 4 em 4, 3 em 3, depende muito da criança, né? A gente tem que, na verdade, fazer um exame clínico certinho para a gente conseguir orientar esse pai, qual a frequência que essa criança tem que voltar ao consultório. O protocolo de fluoroterapia são 4 aplicações, uma vez por semana, que tem uma eficiência comprovada em estudo. A recomendação usual, não comer e beber no mínimo 1 hora só após a aplicação. Não tem evidência suficiente quanto a essa recomendação. A gente sempre recomenda, mas não tem estudo suficiente, na verdade, que comprove essa eficiência. O verniz reage lentamente com a superfície dentária, o máximo do produto é formado após 24 horas da sua aplicação. Alimentação líquido pastosa por 12 horas para evitar a remoção desse produto. A escovação 12 horas depois só no dia seguinte é recomendado, porque manter o produto por maior tempo em contato com a superfície dentária seria interessante, né? Os materiais liberadores de fluoreto. Bom, liberam lentamente por um período longo pequenas quantidades de flúor na cavidade oral. Reduz a lesão de cárie ao redor dessas restaurações. Mas uma observação interessante que eu tirei essas informações todas do livro da professora Salete, fala tudo isso, só que no final eles deixam bem claro que faltam estudos clínicos randomizados, controlados, que gerem evidência a favor da recomendação do uso desse material por conta disso. Por exemplo, que material eu vou escolher para poder restaurar o dente dessa criança? Eu vou escolher, então, o Riva, porque ele libera flúor. Não. Por conta dessa qualidade, dessa característica, não há estudo que gere uma evidência quanto a isso. No caso, não, vou escolher então uma resina composta, porque também é um material maravilhoso. Então, faltam estudos que gerem essa evidência para a gente recomendar a utilização desse material, por conta dessa característica. Um estudo feito, então tem um resumo dos resultados
foi feito com materiais selantes, de fósforos e fissuras, materiais de adesão, de cimentação, de ortodontia e materiais restauradores. Resumindo, eles, né, no geral, assim, nos materiais que foram utilizados, existe pouca evidência que o cimento geonômero de vidro conferem uma proteção anticárie mais do que uma amálgama, por exemplo, né? Então, assim, no geral, resumidamente, a conclusão é que faltam estudos, que existe uma incerteza ainda sobre a efetividade desse material, de que ele libera flúor na cavidade oral. Claro, o fluoreto é, né, maravilhoso, a gente tem excelentes resultados, né? A gente tem que orientar esse pai à escovação com a pasta fluoretada, mas há também efeitos colaterais pelo excesso do uso de fluoreto. Toxicidade aguda e toxicidade crônica. Toxicidade aguda, a ingestão de uma só vez de uma grande quantidade de fluoreto. Por exemplo, uma criança de 20 quilos que ingere uma quantidade mais aproximada de 100 miligramas de flúor, isso daí gera, então, uma toxicidade para essa criança. Os primeiros sinais de intoxicação, problemas gastrointestinais, paralisia cardiorrespiratória, náusea e vômito 15 minutos após a aplicação. A gente está falando, então, de uma quantidade muito grande, uma ingestão muito grande. Mas, óbvio que a gente tem que tomar cuidado. A recomendação emergencial, leite antiácido que contém hidróxido de alumínio, porque a biodisponibilidade do flúor é menor na presença do alumínio. Então, é uma recomendação emergencial, né? Assim que a gente, né, vê que acontece a ingestão dessa quantidade de flúor, a ingestão de antiácido e logo depois, obviamente, levar essa criança para um hospital. Tratamento emergencial inferior a 1 hora após a aplicação. Toxicidade crônica, a gente está falando então da fluorose dentária, causada então pelo flúor circulante no sangue, independente da fonte, seja ela pela água fluoretada, seja ela por uma ingestão de uma grande quantidade de pasta fluoretada, por exemplo. Associada, então, ao tempo de exposição durante a fase de formação dentária, né? Isso é muito importante. E o período crítico para o desenvolvimento da fluorose é do nascimento até os 6, 8 anos de idade. O maior risco estético, e estamos falando, então, dos primeiros 2 anos de vida, porque é quando a formação dos permanentes centrais anteriores, né? Então, a gente está falando de uma condição em que a criança tem às vezes, uma resistência à escovação. Mãe, eu quero escovar, então acaba ingerindo uma quantidade de pasta. Então, a gente tem que orientar esse pai que toda a escovação tem que ser supervisionada. Aplicação profissional não é um fator de risco para fluorose, lembrando, né? Que a gente está falando, então, de uma quantidade de flúor circulante no sangue, né? Uma quantidade grande, a gente não está falando de uma quantidade pequena que a gente aplica de 6 em 6 meses naquela criança. Aqui falando, então, da quantidade provável tóxica do fluoreto para uma criança de 20 quilos, né? Uma criança de 20 quilos teria que ter um método de concentração, falando da equivalência e da provável toxicidade por essa ingestão desse flúor. A vantagem da aplicação do profissional. A liberação é lenta do fluoreto na cavidade oral. Os géis flúor, fosfato, acidulado e venizes fluoretados de sódio têm uma ampla evidência embasada em revisões sistemáticas. Resultado positivo da aplicação no mínimo 2 vezes ao ano, 6 meses que a gente já tem uma orientação geral, né, quanto a isso. E o flúor em espuma possui uma efetividade equivalente, que já tem sido demonstrado em alguns estudos. As minhas referências bibliográficas, o livro da professora Maria Salete, alguns artigos do professor Jaime Cury. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que eu tenha explicado certinho. Qualquer coisa, a gente pode se falar no grupo e eu posso tirar a dúvida de vocês. Obrigadão.